Olá, bebês, tudo bem? Aqui é o Campos e hoje tem mais um episódio aqui pra vocês e hoje vou falar um pouquinho mais sobre o cenário de passagem de Ladon. A galera que não conhece o Noite de Jogo, vou deixar o link aqui na descrição para você ver a primeira e a segunda temporada. Eles fizeram um financiamento coletivo no final do ano passado para conseguir todo o dinheiro para fazer a terceira temporada esse ano. E pelo que eu sei, já estão encaminhando aí para começar as gravações, para ir atrás das novas histórias, e com isso, para a galera que participou do financiamento coletivo, tiveram aí algumas recompensas e hoje vou trazer para vocês alguma dessas recompensas. Obviamente, não vou conseguir disponibilizar agora, porque eles ainda estão em processo de terminar, de fazer todo o processo e assim conseguir passar, vender para vocês e ter acesso a esse material. Então, de qualquer coisa, vou deixar também o link do Instagram deles para caso qualquer novidade vocês já saberem e conseguir adquirir futuramente esses materiais. E, obviamente não tem como eu passar todos os materiais, os cenários, os mapas, as campanhas, porque assim ficaria muito grande. Mas caso vocês gostem de conteúdo, obviamente eu posso trazer uma parte 2, 3 e 4, trazendo aí o restante dos materiais, beleza? Então, conversar um pouquinho mais sobre o cenário propriamente dito do Passagem de Ladon, feito aqui pelo João e pelo Dan, dando um ampassão, obviamente, trazendo algumas coisas interessantes onde eu acho que eles acertaram com muita força e algumas coisas que eu, como World Builder, acho que poderia implementar dentro do cenário para deixar uma coisa um pouco mais viva dentro do meu parecer, beleza? Então vamos caminhando por essa passagem de Ladon. Já começando aqui, eu achei uma coisa interessante, no caso da formatação desse material, que como vocês podem ver, existe uma coisa que é bem legal. Simplesmente vou dar aqui uma para vocês já terem uma ideia. Por exemplo, introdução à ideia por detrás da noite de jogo. Quando você clica, pá, já vem para cá, mostrando aqui onde existe esse linkzinho. Normalmente, em materiais físicos, seria surreal de fazer isso, porém, como normalmente os materiais em PDF que a galera recebe nada mais do que a digitalização do material físico, e aqui vocês percebem que como já foi feito o material diretamente para o digital, existe já esse hiperlink que vai diretamente para baixo. Então já fica aí uns créditos, parabéns à galera que fez toda essa ideia, toda essa formatação, porque já ficou bem mais fácil do que você, página 23, aí vai pro cantinho, escreve a página 23 e desce. Então já fica aí uma coisa bem legal. O interessante é que a Passagem de Ladon ele foi uma campanha de RPG que foi streamada com o objetivo de mostrar o cenário, difundir o RPG no Brasil e diversas outras motivações. E o legal é que você percebe que esse material ele reflete essa proposta. Tanto que mostra a ideia por detrás no Jogo, que quando Dan e Joe decidiram criar o projeto no Jogo, tiveram como proposta criar uma rotina de RPG, blá blá blá. Então é interessante porque você percebe que existe sim, para a galera que recebe esse material e ainda conhece o Noite de Jogo, você consegue entender esse sentimento mais, vamos dizer assim, tanto nostálgico, não tão nostalgia, porque não faz muitos anos, mas pelo fato de essa similaridade, essa aproximação que existe entre os jogadores, o mestre e aquele que está acompanhando, no caso, a gente que está acompanhando as temporadas. Então eu acho isso bem legal para trazer não apenas o material em si, mas também essa participação mais direta, essa aproximação mais direta. E o legal é que mostra a proposta inicial de como deveria ser a questão da motivação para o surgimento da Passagem de Ladon e as premissas para a construção de uma forma geral. É legal porque uma coisa que é muito comum e deveria ser bem mais forte assim é a sessão zero. A sessão zero não é apenas algo que serve para iniciar uma ideia, iniciar a campanha, mas sim deixar os parâmetros mais bem acertados para aqueles que vão jogar. E se por acaso você vai streamar essa campanha, essa one shot, essas sessões assim, é interessante também para os espectadores entender as propostas de uma forma mais geral, como vai funcionar essa campanha. E pelo fato de que sim, é ambientado dentro de uma proposta de cenário feito especificamente para essa criação, o sistema é D&D, de uma forma geral, tanto que até eles mostram aqui que a campanha é baseada no sistema Dungeons & Dragons quinta edição e outras coisas que são puxadas como referência, mas o legal é que é o seguinte, aqui, como é um cenário, um livro descrito com o objetivo de entender e conseguir jogar minimamente dentro desse cenário,
Se você quiser ter a mesma experiência que os jogadores tiveram dentro de Passagem de Ladon, aqui tem as 3 premissas principais para a criação dos personagens. Bom, a primeira aqui, nenhum personagem deve ser de fora da cidade. Achei interessante porque a proposta inicial de o porquê deve ser dentro da cidade é que, como é um cenário criado coletivamente entre jogadores e mestre, a ideia é expandir aquele cenário específico, no caso aquela cidade específica, porque, sim, expandir uma cidade, principalmente quando é uma cidade viva, dá muito trabalho, dá muita, tanto despesa intelectual quanto despesa de tempo, devido a toda a construção, todos os engalhamentos, todas as propostas, todos os ganchos. Então, o legal é que, como a proposta é esse desenvolvimento coletivo, criar esse fator de ser, vou colocar um personagem que nasceu nessa cidade, porque cria um pertencimento com a narrativa, além de sim facilitar o fato de não ter que precisar criar regiões fora. Claro que você pode criar algumas conexões aqui e ali, algo que são uns cliffhangers, uns ganchos, ou simplesmente umas citações, para deixar e mostrar que é um cenário realmente vivo. Então, no caso, eu nasci em Passagem de Ladon, porém a minha família vem de uma linhagem ancestral que veio do norte. Ok, veio do norte, jogou simplesmente que existe alguma coisa do norte, porém existe todo esse enraizamento dentro da cidade com o objetivo de criar isso. Tanto que tem essa proposta que fala de ter essa conexão direta e mostra todos os porquês que eles acham interessantes para que jogadores criem essa conexão mais direta. E se você for seguindo aqui, nós temos nenhum personagem que poderia começar como aventureiro. É interessante porque existe algumas campanhas que, para quem já é velho do RPG, começar no nível 1, pô, que coisa chata, já começa às vezes no nível 3, como uma forma de falar assim que já existe um amadurecimento, já existe ou um background mais profundo, não é apenas alguém que se iniciou. O legal é que acontece. Existe também uma proposta de que existe o personagem zero. O personagem zero é aquele personagem que não é de nível 1, ele é meio que, entre aspas, de nível 0, ele não tem habilidades, no caso, guerrilheiras, como, eu sou um guerreiro de não sei o que, eu sou um paladino de não sei o que, eu sou um mago da escola tal, eu sou um clérigo devoto de não sei o que. Sim, você pode ser essas classes, porém você, no caso, é um guerreiro, que na verdade você é um guarda. Você é um clérigo? Na verdade, você é um assecla, um acólito dentro da religião, assim. Você é um druida, então você pode ser um curandeiro. Você é um ranger, então você é um caçador. Você é um bárbaro, então pode ser simplesmente um bodyguard, né? No caso, um guarda-costas. Então aqui, na verdade, seriam... Se por acaso você seguisse uma carreira... porém não naquela região, naquela cidade, não tivesse aventuras, o que você seria? Como seria um mago sem um ímpeto de aventureiro? Seria um bibliotecário? Seria, no caso, eu sou mago e eu sei, né, as cantrips iniciais, então no caso eu sou um falso ferralheiro ou um falso costureiro, que na verdade não é que eu costuro, mas eu fico usando mending, então eu faço isso. Então no caso... Então o legal é que a proposta trazida é que você não é um aventureiro, você é uma pessoa que vive numa cidade pacata, mas que por acaso teve a iniciação dentro de uma carreira, dentro de uma classe. Isso cria um sentimento de chamado para aventura diferente. E isso eu acho muito legal, porque quando a gente fala sobre jornada do herói, apesar de ser algo meio batido, porém bem funcional, isso é interessante. Porque aqui nós temos a chamada para aventura feito dentro da aventura. Porque é muito diferente você já ser um aventureiro e a aventura te chamar. Outra coisa é você ser, entre aspas, um camponês. E com isso você chama, no caso, um grupo de ladrões, faz com que você se destaque, ou no caso, uma criatura atacou e você se destacou, ou uma rebelião que aconteceu e você conseguiu conter. Então o legal daqui é que você
não é necessário. Você pode ter dentro de você a vontade de ser aventureiro, mas a aventura ainda não chegou, não bateu na sua porta. E isso é construído junto com os personagens, junto com o mestre, dentro da campanha, dentro da história. Então achei bem legal essa proposta de trazer essas justificativas, porque o tom da aventura e muitas vezes a proposta de por que fazer isso se torna simplesmente porque você era um, entre aspas, Zé Ninguém. E seguindo aqui o terceiro e última premissa, nada importante acontece na cidade há anos. Por que disso? O legal é que as duas premissas anteriores têm como a regra trazer essa narrativa construtora e impactante. O outro fator é que, apesar de ser algo que parece ser meio que jogado, parece ser meio que deixado de lado, mas essa premissa permite que você, no caso, jogador, entenda o mecanismo por detrás do universo dentro do seu cotidiano. Claro que o fantástico é sempre muito incrível, as dungeons são sempre muito incríveis, as criaturas são muito incríveis, porém muitas vezes as campanhas começam dentro de um arco narrativo de crescimento e queda, crescimento em queda. Você vai, é chamado, ápice, traz de volta o elixir e fica nessa linha. Ou no caso de uma fossa e ascensão, onde acontece alguma coisa, alguém é sequestrado e você vai atrás e perde companheiros e não sei o que, e quase morre, e aí você traz a pessoa de volta e volta aquele status quo anterior. Então o legal é de que não acontece nada, permite que você crie situações diferenciadas como mestre, porque como já nada acontece, coisas podem acontecer do nada. Invasões, ataques, mistérios, sequestros e diversas coisas. Por quê? Porque no mundo de fantasia, onde tudo pode acontecer, mas naquela cidade nada acontece, o pouco se torna muito. E você começa a ter um crescimento gradativo, gerando esse pertencimento. E para a galera já velha de guerra, que já está cansada em começar campanhas de nível 1, aqui é interessante porque você vai sim começar com campanhas de nível 1, porém essas campanhas vão construir o seu caráter, vão construir a sua dinâmica, algo que, como nós somos seres humanos, somos construídos através de nossas experiências. Então o legal dessas três premissas trazidas dentro desse cenário é você ter algo para construir coletivo junto em desenvolvimento, não apenas histórias fantásticas. Obviamente, histórias fantásticas é sempre muito bom, sempre muito legal, mas eu acho que vale muito a pena esse destaque pelo fato de que a premissa do cenário não é ser uma aventura simplesmente épica por épica, mas a construção desse cenário tem como principal objetivo um crescimento de personagem. Porque muitas vezes tem a impressão de que os personagens, os jogadores, são apenas peças que são utilizadas para que a plot seja contada. Então, houve um surgimento de um dragão milenar que aconteceu isso e aquele outro e modificou não sei o que e tudo mais, e agora tem uma invasão. Não. Aqui a proposta, de uma forma geral, é que você vive a sua vida normalmente, você está muito bem obrigado, porém a aventura chega até você simplesmente porque as coisas acontecem. A vida acontece, o mundo acontece, gira e tudo mais. E claro que existem os super-heróis que vão resolver o problema da humanidade, mas existem os heróis que são chamados pela aventura de uma forma. Todo herói inicia de algum lugar. Até mesmo grandes super-heróis iniciam pequeno. A gente pode pegar como, por exemplo, um super-homem, um super-herói gigantesco, mente forte, cabuloso, que teve o seu início, entre aspas, mostrado na série Smallville, onde os probleminhas são pequenos. Ou até mesmo na série Flash, onde você vê que no começo é apenas resolver problema de banco, e o outro que é um sequestrador de não sei o que, aí o outro é um cara que rouba carro, e aos poucos vão tendo problemáticas de distorção de tempo e espaço. E eu acho que isso é muito legal, tendo essa premissa, principalmente as três primeiras premissas, como forma de trazer do extraordinariamente foda para o pequeno, onde o pequeno é o gancho de construção geral para as campanhas, de forma que mostre um pertencimento, uma vontade e uma construção de arco narrativo juntamente com o desenvolvimento das plots. A gente chega agora na timeline do cenário.
onde nós temos as eras, a era clássica, a era das lendas e a era da matéria, onde basicamente a gente pode separar entre passado, o presente e o futuro. Onde o passado corresponde a essa parte mais misticamente forte do cenário, onde tinha dragões e elfos, magos, não sei o que, tudo mais e tal, blá blá blá, onde tem toda essa proposta de início às partes clássicas, como mostra aqui um Forgotten Realms ou até mesmo algo bem misticamente forte. Na parte das lendas é algo mais atual, tanto que até mesmo existe uma citação dizendo que a história da primeira temporada e da segunda temporada passa nesse período de lendas, então caso você queira ter uma ambientação e uma vivência maior dentro desse cenário, existe o canal, e como eu já comentei que vai estar aqui embaixo, o canal para vocês seguirem também, para vocês terem essa ideia de uma coisa mais direta e os comentários mais devidos. E também aqui mostra mais a parte da era da matéria, que seria um futuro, talvez não um cyberpunk, mas algo mais retrofuturista, talvez é algo que eu senti, que seria meio que a proposta onde existe essa tecnomagia, tecnomância e assim por diante. Apesar de ser interessante algo que eles vão depois aqui descrever os fatos, né, passo a passo dentro dessas eras, eu acho que aqui poderia ter um quê diferente. Rafa, vai ter pau no material deles? Não, é apenas uma sugestão aqui que eu acho que seria interessante ter uma visão mais narrativa construtiva aqui dentro dessa parte. Considerando o fato de que o texto é escrito muito de uma forma onde é algo bem explicativo, com momentos de quebra de quarta parede, eu acho que seria interessante, para deixar bem mais ambientalizado, seria que no momento que fosse contar esse período, a era clássica é para aqueles que buscam uma fantasia tradicional, repleta de elementos conhecidos e amados, blá blá blá, talvez, e se pegasse talvez uma forma de escrever que mostrasse talvez uma contação. Por exemplo, existe um personagem mais velho, onde ele gosta de contar sobre as eras antigas e tudo mais, um NPC-X, ou até mesmo que não precisa pegar um NPC-X, invente um agora e escreva de uma forma que fosse para aqueles aventureiros que gostam das histórias fantásticas, daqueles momentos, e reescrevesse esse trecho como se fosse realmente um contador de história vendendo o seu peixe. Ou simplesmente pegando uma raça que tem histórias muito antigas e trouxesse esse elemento, onde, por exemplo, vamos considerar que os Draconatos, eles têm essa familiaridade com Ladon devido ter essa serem de sangue dracônico, então você coloca a forma de colocar no período épico da ascensão das grandes histórias, mostrava-se o verdadeiro formato das grandes aventuras clássicas, onde a passagem de Ladon estava no seu auge juntamente com os poderes. E você pode escrever, e no final coloca, né, meio que entre aspas, onde falar trecho do livro de Hubert, ou no caso, disse, sabe o que? O dragão. Então é interessante porque você consegue criar uma ambientação worldbuildística mais forte, colocando essa descrição clássica, talvez por um personagem que tem uma familiaridade assim, mostrando esse quê mais narrativo. Da mesma forma que, como uma parte das lendas seria meio que, entre aspas, o presente, poderia ser dita e, né, no caso, colocada como talvez um taverneiro batendo aquele papo, ou uma notícia de jornal, um extra, alguma coisa acontece, ou simplesmente uma citação, talvez de alguém de uma classe, de uma casta, ou de alguma outra raça. E aqui na parte de matéria, poderia, por exemplo, já que é uma coisa futura, colocar que um profeta um dia visualizou-se que, no caso, as carruagens andariam sozinhas, mas não por causa de magia, mas sim pelo fato de existir as próprias rodas que ele chamaria de rodas vivas, ou carruagens movidas por fumaça.
Então você pode colocar de uma forma que eu acho que seria interessante esses pontuações, porque já que existe nesse momento, como é colocado aqui, essa quebra da quarta parede, esse suplemento foi focado na Era das Lendas mais especificamente, então já que existe esse momento de quebra de quarta parede, quebre essa quarta parede mais diretamente narrativamente, colocando como elementos de, vamos fazer com que essa classe, essa raça, além de você começar a criar, mostrar o Genius Loci, pra galera que não sabe o Genius Loci, a essência daquela raça é uma essência mais, por exemplo, se for considerado dragões na era clássica, eles são mais abruptos, eles são mais épicos e dramáticos e soberbos. Então você coloca dentro desse texto e já mostra que esse grupo, essa etnia, talvez tenha mais esse ar soberbo. E aqui poderia ser colocado como um texto de uma coisa mais trivial, e aqui com palavras talvez um pouco mais rebuscadas, devido ao fato de ser algo mais profético e místico e então achei que seria interessante, porque sim, é uma descrição legal, tanto que aqui eles começam a descrever meio que os passos. Quem foi Ladon, as lendas dos guerreiros, o Carnalodon, mostra um pouquinho mais essa parte mais cultural do cenário, o fim da Era Clássica, porque é interessante sempre quando você vai colocar dentro de uma linha do tempo, é o surgimento, o desenvolvimento, as consequências de um fim. São 4 etapas muito importantes quando a gente fala sobre linha do tempo, porque mostra toda a lógica de desenvolvimento daquele período, mais a classificação histórico-social daqueles momentos. Porque você fala, tal coisa surgiu assim devido a tais pré-requisitos, e aquilo se desenvolveu até chegar no ápice daquilo que mostra isso. Esse ápice gerou consequências que essas consequências futuras chegou ao fim, ao decaimento daquele período. Então, assim, dentro estruturalmente foi colocado bonitinho aqui, mostra, né, que o Ladon foi o grande, meio que a figura central desse período, fala da lenda dos 3 guerreiros, que mostra toda essa consequência da existência de Ladon e, no caso, o surgimento sociocultural da região devido a ter essa existência tanto do Ladon quanto dos 3 guerreiros e, assim, as consequências finais daquilo. E mostra, né, aqui alguns pontos mais interessantes onde ele foca mais os 10 episódios, trazendo a parte mais direta, né, que aqui mostra a Era das Lendas de uma forma geral. Então eu acho que considerando aqui como teve esse momento mais histórico trazido, que poderia ser feito mais ou menos da mesma forma, onde você coloca uma forma de escrever que realmente aqui é muito mais direto, muito mais expositivo, mas tentar trazer um pouco mais da essência do cenário. Ele é mais místico, ele é mais lógico, ele é mais de troca, e essa técnica literária, na hora de escrever, vale super a pena. Então fica aí a minha dica também para a galera que for fazer desta forma. Falar um pouco agora sobre essa parte mais wordbística, algo que eu tenho um pouco mais de expertise para dar a minha opinião. Achei interessante um pouco a questão do formato que foi feito e, no caso, colocado aqui no livro. Onde que nós temos, por exemplo, o mercado de passagem, no caso, o mercado de passagem em Ladon, onde nós temos juntamente fatos e rumores. O que é interessante disso é que muitas vezes, quando a gente coloca uma localidade no nosso mundo fantástico, lugares mundanos de uma forma geral, até tem um vídeo falando um pouco mais sobre isso, a gente percebe que ter um local, ter uma localidade, não é simplesmente a descrição desse local. Mercado de passagem, coração pulsante, passagem de Ladon, mercado céu aberto, vibrante, caótico, onde as cores e sons e aromas misturam-se numa sinfonia de vida, as barracas estão alinhadas em fileiras e beleza. Aqui uma descrição interessante porque é legal colocar a sua função de PEX, no caso a questão política, econômica, cultural e social, pelo menos algum desses 4 aspectos tem que ter um fator de importância em cima daquela localidade. Mas o interessante, principalmente quando a gente fala do quesito de plot, é essa parte, fatores e rumores, né? Fatos e rumores. Por quê? Quando a gente fala sobre uma localidade, ela se torna algo importante não apenas pela sua função histórica, mas pela sua função narrativa. Simplesmente um local onde dizem que ali possui um histórico de desaparecimentos,
Dizem que tal coisa acontece, dizem que tal coisa não acontece, dizem que antes fazia X e agora faz Y. Por quê? Fatos e rumores, no caso verdades e mentiras, são interessantes para você poder criar arcabouços narrativos, estruturas narrativas que vão gerar gatilhos diferentes para funções diferentes. No caso, fato ou rumor. A Barraca das Sombras. Escondido nas ruas mais estreitas e sombrias do mercado, há rumores de uma barraca que só aparece quando o sol se põe. Conhecida como Barraca das Sombras, ela vende itens extremamente raros, incluindo poções e artefatos mágicos que ninguém mais ousa comercializar. Dizem que o dono da barraca é uma figura encapuzada que nunca mostra seu rosto e que todos os itens vendidos ali têm um preço que vai além do ouro, um preço que os compradores só descobrem mais tarde. Por que isso é interessante? Primeiro, por ser um rumor, ou no caso, a proposta de ser um rumor, o mestre pode ou não utilizar desses fatores narrativos para gerar alguma coisa. E da mesma forma, os jogadores podem utilizar desse fato, desse rumor, como uma forma de tentar criar situações mais criativas para resolver alguma coisa. No caso, puxa, precisamos de um back of holding. Puta, back of hold é muito caro, é muito difícil, um nível muito acima. E se a gente fizesse uma investigação para conseguir ver se nessa Barraca das Sombras a gente faz alguma troca, alguma coisa para conseguir um item que não seja necessariamente o back of hold, mas como uma coisa que se assemelhe a isso em troca de uma possível narrativa diferenciada. Então é muito legal porque quando você, o world builder, vai construir alguma localidade, principalmente uma localidade mais fixa, no caso dentro da sua cidade, colocar situações como verdades, mentiras, rumores, boatos, situações, verdades, meio... Isso permite com que gere situações de arcos narrativos, além de possuir a possibilidade de criar foreshadowings e cliffhangers. Porque diz aqui, dizem que o dono da barraca é uma figura encapuzada que nunca mostrou o rosto. E no caso, e se for um personagem, ou um possível personagem que chamou os aventureiros? Ou no caso, alguém que você esbarrou na rua e não deu nada para ele, na verdade é esse figurão. O legal de ter esses mistérios dentro das localidades permite que gere situações inusitadas, criando situações diferentes. É mais ou menos a mesma proposta de um sistema mágico um pouco mais nebuloso. Um sistema mágico nebuloso, ele não explica com muita profundidade como funciona o sistema mágico para gerar um ar de mistério. Então, quando você coloca uma localidade mais nebulosa, ou um fato mais nebuloso, permite que, por não ser verdade, faz com que existam as interpretações plausíveis, tanto para os jogadores quanto para o mestre. Então, se você recebe esse material e você vê essa localidade com essas premissas, permite você desenvolver e criar um arco mais intrincado dentro da narrativa que você quer fazer, permitindo essas situações. Então achei muito legal a proposta do Dan e do jogo permitir essa ideia mais obscura das localidades para criar possibilidades narrativas. Mesma coisa quando mostra aqui o Monumento dos Três Guerreiros, onde nós temos o fato de os ossos que restauram, ou a lenda do quarto guerreiro. Então é interessante porque colocar essas localidades e permitir esses fatos, esses rumores mais profundos, permite com que você crie essa narrativa diferenciada e essa proposta de arcabouço referenciado. Mas lembre-se, se você for construir uma proposta narrativa dentro de uma localidade, permita-se desenvolver ganchos dentre eles. Faz com que essa localidade, se for uma localidade especial, que você gostaria que tivesse algo importante nela, ela precisa ter um impacto ou político, ou econômico, ou cultural, ou social dentro da sua localidade, além de possibilitar ganchos narrativos diversos dentro das propostas que você fez anteriormente. Entrando agora um pouco mais nas divindades, eu achei interessante o fato de ser uma trinca, no caso uma tríade. Interessante porque no número 3 muitas vezes é associado ao divino. E o legal é que nós temos o deus da terra, onde parece ser mais ou menos um deus que, apesar de ser
bondoso, ele é um bondoso de uma forma meio que humana, podemos dizer. Porque nós temos ambição, conhecimento, forja, guerra, luz, natureza, ordem, paz e vida. Então você percebe que Atena seria uma deusa bondosa, porque é a deusa da sabedoria, no caso, deus do conhecimento, mas também ela é a deusa da guerra, juntamente com Ares, que também é o deus da guerra, mas só que são guerras diferentes. No caso, deusa da natureza, nós temos Deméter como deusa da natureza, ou uma coisa mais assim, considerando que ela é a responsável pelo, no caso, verão, outono, inverno e primavera. Obviamente tem a história de Perséfone e Hades, mas ela é aquela que destruiu milhares de vidas com invernos avassaladores. Então, o interessante aqui é que as escolhas dos domínios dentro do deus do O Lavrador, ele, apesar de possuir coisas boas como vida, luz, né, principalmente, natureza, ordem, paz, podemos trabalhar com ambição, com guerra. Apesar de que a ambição pode ser tratado como algo positivo, ambicionar como aquele que tem a determinação, a busca, o trabalho, o vai, o é isso, é aquilo, mas também pode ser aquela ambição negativa. Então achei legal porque a escolha dos domínios dessa divindade permite uma interpretação e permite uma humanização. Porque o muito mais interessante de uma divindade não é necessariamente os seus poderes, mas sim as suas semelhanças. Da mesma forma que existe na terceira lei de Sanderson, onde fala sobre que o mais interessante, né, no caso a segunda lei de Sanderson fala que o mais interessante não é os poderes mágicos em si, mas sim os seus pré-requisitos, e a terceira lei que fala sobre a horizontalização dos poderes. Aqui, se a gente considerar meio que, entre aspas, a segunda lei de Sanderson dentro das divindades, o mais importante não é o poder do Deus em si, mas o como Deus interfere na sua imagem e dos seus contextos para com alguma coisa. Porque o interessante de ter essa dualidade, essa personalidade de Deus, essa personalidade humana dentro da divindade, permite propostas narrativas interessantes. Porque deixando Deus não sendo algo perfeito, faz com que ele possa errar, ludibriar, fazer, não fazer, conquistar, não conquistar. E essas subtramas geram situações diferenciadas. Tanto que nós temos aqui Mad, deusa do crepúsculo. E nós temos o arcano, conhecimento novamente, crepúsculo como seu principal, enganação, luz, natureza, paz e vida. Olha que legal, porque aqui no caso a gente pode considerar também aspectos. Aqui nós temos o aspecto da natureza, e nós temos aqui aspecto da natureza. Então se nós tivermos essa trinca como o bondoso, o mediano e o maldoso, como acontece, por exemplo, no hinduísmo, onde tem o Deus criador, o Deus da manutenção e o Deus da destruição, onde o Deus da destruição precisa também ser importante, porque precisa ser destruído para que tenha espaço para uma renovação. A destruição não é algo simplesmente ruim, onde você destrói o mal dentro de você para conseguir renascer, você destrói alguma coisa velha para poder fazer algo novo. Então é interessante porque aqui você já vê essa questão de aspectos. E aqui nós já temos já um cliffhanger dizendo que o Deus Obscuro será feito na passagem de Ladon 2025. Então já fica até aí uma promessa para vocês que pode futuramente ter aspectos negativos divinos relacionados aí dentro. Então eu achei bem interessante pelo fato de construir essas peculiaridades, porém ainda acho válido, tanto nas localidades quanto nas divindades, ter alguns textos mais ambientalizados dentro do cenário, trazendo talvez uma descrição do deus A ou do deus B num ponto de vista de algum assecla ou de alguém que é contra. Colocar um trechinho pequeno, um parágrafo, por exemplo, já que diz que após o despertar de Saori, novos clérigos paladinos de Mad têm surgido com todos os cantos do mundo. Então se Saori tem aí, né, Saori Evans tem aí uma relação direta com a divindade do crepúsculo, por que não colocar uma citação do ponto de vista dela do que seria ser uma devota da deusa Mad? Ou como ela vê a deusa Mad? Ou se no caso tem algum outro deus que não tenha essa ligação mais direta, colocar essa parte mais, o aspecto talvez negativo ou não tão bom de Mad, mesma coisa aqui no Deus Lavrador, ou se Deus Lavrador ele é tão master, colocar um aspecto divino, uma citaçãozinha qualquer, colocando o quão divino e incrível é o Lavrador, e obviamente aqui o Obscuro, já que seria um spoiler, então não seria interessante.
E na continuação do material, a gente tem a descrição dos personagens como uma forma de desenvolver um pouco mais os NPCs para que a gente consiga desenvolver e assim ter um acesso mais direto com os próprios personagens. E aqui nós temos também os aventureiros, além do Conselho dos Três, onde fala, né, os três cabulosos que fizeram tudo acontecer, e aqui os personagens propriamente ditos que aparecem na primeira e segunda temporada, aqueles personagens que vocês já conhecem, aqueles que acompanham. E que depois no final tem um pouco mais das informações gerais sobre descrição, sobre a parte mais do licenciamento, um pouco mais sobre os créditos e as partes mais burocráticas do material propriamente dito. Então, pessoal, no meu resumo geral sobre esse livro Cenário de Passagem de Ladon, eu acho que, considerando o tamanho do documento, que seria 33 páginas, como uma forma de recompensa para os apoiadores, eu achei bem legal, porque a galera que apoiou quer saber um pouco mais sobre isso, mas eu acho que como um material realmente de cenário, poderia ter algumas coisas maiores. Considerando também que existia um limite de tempo e tamanho de equipe, como vocês podem ter percebido, é apenas o Jô e apenas o Dan como quem escreve, quem faz, quem edita, que faz a imagem, que faz a diagramação e tudo mais, seria uma equipe de 2 homens. Então, pela quantidade de tempo, trabalho e equipe, realmente foi algo assim bem primoroso que eles fizeram nesse pouco tempo, desde a época do financiamento do Catarse, até mesmo até a entrega desse material. Acredito que com o tempo vai ser desenvolvido mais e com isso as dicas e vão colocando mais quando for disponibilizado ter mais coisas. E eu acho também que seria mais interessante colocar esses aspectos narrativos pontuais dentro do cenário. E obviamente, talvez disponibilizar um pouco mais as fichas dos personagens para que a gente possa talvez jogar com eles ou ter uma interação mais direta. No caso, eu queria muito tirar o 1x1 com esse personagem aqui, essa caveirola aí linda, maravilhosa. Então, tendo essa ficha, permite com que eu consiga ter uma batalha minimamente, não ficar meio que nas ideias ou eu ter que adaptar. Ou até mesmo, caso eu queira colocar ele na minha party, seja por motivo A e B. Então, indiferentemente da linha cronológica que foi mostrada na primeira e na segunda temporada, ter talvez a ficha dos personagens como uma forma de realmente tê-los com a gente dentro do cenário, dentro da mesa, acho que também seria bem interessante. Se você chegar até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e não se esqueçam que se você gostou desse tipo de coisa, gostou desse cenário, vai lá e entra entra no Instagram do Noite de Jogo para ter mais informações e se você achou interessante a proposta, vê aí a primeira e a segunda temporada, porque já estão encaminhando para começar as gravações, as edições e tudo mais, e quem sabe no segundo semestre ou no começo de 2026 já saia já os episódios bonitões, maravilhosos, editados e tudo mais. E claro, se vocês querem mais desse cenário, eu tenho aí vários outros PDFs que eu recebi no Catarse, falando mais sobre o background, um pouco mais sobre as regras da casa e outras coisas interessantes do cenário Noite de Jogo. Então, agradecendo aí novamente ao Dan e ao Jô por essa parceria aí, permitir que eu divulgue o material de vocês. Espero que a gente consiga trocar mais figurinhas e assim a gente consegue fazer um trabalho muito mais legal e assim faça crescer muito mais ainda o Noite de Jogo. Use a das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!